Olá, oitavo ano. Vamos para a nossa aula de hoje falar sobre sistema digestório. O sistema digestório, ele é responsável pela nossa nutrição. Vimos na aula anterior os nutrientes, carboidratos, proteínas, lipídios, vitaminas, sais minerais, enfim, a água, que é tão importante para o nosso corpo. Cada um desses nutrientes tem uma função no nosso organismo e, para eles serem absorvidos, passa-se pelo sistema digestório, certo? Então, no sistema digestório irá acontecer a transformação dos alimentos, como eu já falei, né? Onde as partículas, os alimentos são quebrados em pequenas partículas, né, para poderem ser absorvidos pelas células, certo? Para haver essa quebra, existem as enzimas digestivas. Então, a partir da boca até o intestino grosso, tem enzimas responsáveis por essa quebra do alimento, tá? Lembrando de um detalhe, a glicose, que é o açúcar, né? A água e os sais minerais, eles não sofrem digestão, tá? As enzimas digestivas são capazes de atuar, né? Fazendo esse processo, essa quebra dos alimentos, né? E são específicas para cada um tipo de nutriente. Tá? Uma proteína, ela não vai quebrar, não vai absorver todos os nutrientes, não. Cada um é para um nutriente diferente, tá? Então, o sistema digestório, ele é formado por um tubo musculoso, responsável por obter dos alimentos os nutrientes, certo? E são compostos por vários órgãos, vamos conhecer cada um deles, né? Tá aí o nosso corpo, né? Então, o sistema digestório é esse que está mais visível, né? Vamos dizer assim, que você observa aí. Então, são todos esses órgãos aí, tá? Então, ele é dividido no canal alimentar e nos órgãos anexos, tá? Então, nós temos a boca, faringe, esôfago, estômago, intestino delgado, intestino grosso, o ânus, e os órgãos anexos são as glândulas salivares, o fígado e o pâncreas. Vamos conhecer a função de cada um, começando pela boca. Então, a boca é o início, né? É o começo da digestão, é onde inicia-se a digestão, certo? Ela é formada pelos dentes, a língua e as glândulas salivares. E a função da boca, né? É preparar o alimento para a digestão por meio da mastigação, certo? Onde os dentes vão reduzir os alimentos em pequenos pedaços, tá? Misturando com a saliva, né? E esse processo, ele é chamado de digestão mecânica. Então, por que digestão mecânica? Porque ela ocorre pela sua vontade. Então, se você está a fim de comer, vai acontecer. Se você não está a fim de comer, não vai acontecer. Por isso que é chamado digestão mecânica, tá? Você sente, você vê acontecer, ok? Já a digestão química é a digestão feita pelas enzimas digestivas e você não vê acontecer, né? Você sabe que existe, sabe que acontece, sabe que o alimento que você mastigou, que você engoliu, ele vai sofrer várias transformações, só que você não vê essa transformação acontecendo. Por isso é chamado digestão química. Na boca, as glândulas salivares. Logicamente, as glândulas salivares produzem saliva, né? Por exemplo, quando você pensa num alimento bem azedo, uma tamarina, um tamarindo, um limão. Então, ou então quando você pensa numa comida que você quer bastante, um hambúrguer, né? Com batata frita e refrigerante bem gelado.
Ai, chega da água na boca. O que é essa água? Essa água nada mais é do que a saliva, tá? E ela tem uma função muito importante. Qual é ela? A função da saliva é umedecer o alimento, tá? Que foi quebrado pelos dentes, certo? Para facilitar a deglutição, ou seja, o engolir, né? A saliva umedece esse alimento e facilita o ato de engolir, tá? Além disso, né? Na boca acontece a decomposição química dos carboidratos, que são as massas, e os lipídios, as gorduras, né? Que são, essa digestão química é feita pela amilase e pela ptialina, certo? Que aí começa a quebrar esse amido em partículas pequenas. Tudo isso acontece na boca, né? Então, a digestão dos carboidratos, das massas, dos pães, bolos, macarrão, arroz e tal, começa já na boca, certo? Então, nós temos aí 3 tipos de glândulas salivares, tá? Fica bem próximo, tem uma que fica bem próximo ao ouvido, tá? Aqui, ó. Deixa eu marcar aqui para você ver, ó. Aqui é uma glândula salivar, certo? Nós temos abaixo da língua, tá aqui, ó. Abaixo da língua, que ela é chamada de glândula sublingual. E nós temos, logo após os dentes, aqui próximo ao pescoço, vamos dizer assim, que é a glândula submandibular, que ela fica perto da nossa mandíbula, certo? Então, nós temos a parótida, que fica próximo ao ouvido, abaixo da língua, a sublingual e na mandíbula, tá? Próximo à mandíbula, nós temos a submandibular, certo? Então, são essas 3 glândulas salivares que produzem a saliva, ok? Essa foto dá para você ver até melhor, né? Porque tá mais clarinha somente as glândulas salivares. Então, a parótida perto do ouvido, a sublingual abaixo da língua e a submandibular próximo à mandíbula, certo? E a língua? A língua serve só para contar novidades aos amigos? A língua, para que serve a língua? Gente, a língua é um órgão extremamente importante, ele é muscular, é revestido por uma mucosa e exerce funções na mastigação e também na deglutição, tá? Ele é o órgão gustativo, ou seja, você sente o gosto dos alimentos, se tá azedo, amargo, doce, salgado, devido à existência da língua, né? A partezinha do sabor dos alimentos, você sente pela língua. Além disso, a língua ajuda na articulação das palavras, ou seja, na fala, certo? Então, a língua, ela empurra o alimento para ser engolido após a mastigação dos dentes e após a lubrificação com a saliva, né, proveniente das glândulas salivares. E aí, logo após, a língua ajuda nesse engolir, no ato de engolir também, certo? Os dentes, gente, eles são extremamente importantes e precisam de um cuidado. Por quê? Porque a digestão inicia-se na boca. Precisa-se que o alimento seja quebrado em partículas pequenas para facilitar o ato de engolir. E se você não tem dentes, o que é que acontece? Como que você vai mastigar um alimento, né? Então, a função dos dentes é triturar os alimentos para serem deglutidos, ou seja, serem engolidos, né? E ele é extremamente importante. São duros, salientes e esbranquiçados, né? E é formado pela polpa, dentina e esmalte, tá? Então,
O dente, veja só, a parte branquinha que você vê, né? Olha só, que você escova, é chamado de esmalte. Logo após o esmalte, tem essa partezinha meia amarelada, tá? Que é chamado de dentina. E logo abaixo tem a polpa, tá? Na polpa tem os vasos sanguíneos, tá? E aí, quando surge uma bactéria que começa a trabalhar, vamos dizer assim, no seu dente, o que que ocorre? Você não escovou direito, então vai surgir o que nós chamamos de cárie, né? E a cárie, se você não cuidar, o que que acontece? Ela vai desgastar seu dente, né? Chegando até a polpa, e certamente você sentirá uma dor profunda. É extremamente chata a dor de dente. Então, começa só com um pontinho, tá? Pontinho preto, um pontinho amarelado no dente. Você não foi ao dentista, não cuidou, essa bactéria vai continuar escavando, comendo o seu dente, né? Até chegar na parte onde estão os nervos e os vasos sanguíneos. Causa uma dor desgraçada. Por isso, você tem que cuidar logo no início. O dentista é chato, mas é importante que você faça a manutenção no seu dente. Outro detalhe, né? Escovar pelo menos 3 vezes ao dia, logo após as refeições. Não ir dormir sem antes escovar os dentes e mais ainda a língua. Nossa língua precisa ser limpa. Por quê? Porque ela vai acumular resíduos e esses resíduos, se você escovou só o dente e esqueceu da língua, então certamente as bactérias vão sair da língua e ir para o dente da mesma maneira. Então é extremamente importante você escovar os dentes para não ficar dessa forma. Gente, só depende de você. É você que tem que se cuidar. Viu um pontinho preto, uma manchinha qualquer, vai ao dentista para não ficar dessa maneira, tá? Eu sei que são imagens fortes, mas é necessário, tá? E daí, você precisa mastigar os alimentos muito bem para facilitar, né, o processo digestivo. Mastigar devagar, bastante, né? Você precisa mastigar os alimentos pelo menos 30 vezes antes de engolir, tá, gente? Também prestar bastante atenção nos alimentos que você tem comido, né? Uma comida saudável vai facilitar bastante para você não ter problemas aí na idade adulta, certo? Então, da boca, né, o alimento da boca, passando pelo processo nas glândulas salivares da língua, né, todo esse processo, você engoliu o alimento. Quando você engole o alimento, né, ele vai passar pela faringe. Então, a faringe, ela tá bem aqui, ó. Nessa partezinha aqui a faringe. Ela é o único órgão que faz parte de 2 sistemas, tanto do sistema respiratório quanto do sistema digestório, certo? Então, da boca vem a faringe. A faringe, ela tem uma portinha, eu costumo dizer que é uma portinha, mas é uma glândulazinha, tá? Que se abre e se fecha para que o alimento possa passar. Então, quando você vai comer, essa portinha, ela se abre. Quando você não está comendo, ela se fecha para que você possa respirar e não acontecer o engasgo, tá certo? Então, após a faringe, tá aí a faringe novamente, olha só, logicamente numa imagem maior, né, para você visualizar. Essas partes da faringe a gente não vai se deter, tá certo? Então, e aí, você sabe por que a gente se engasga? Bem, porque em vez de o alimento, deixa eu voltar aqui para essa imagem. Em vez de o alimento, veja só, descer para o sistema digestório,
o que é que acontece? Ele vem aqui para o sistema respiratório. Então, o engasgo aconteceu porque o alimento veio aqui para o sistema respiratório. E se ele tapa, vamos dizer assim, o canal respiratório, se você não consegue respirar, logicamente você vai morrer. Então, o tossir é uma forma de defesa do seu organismo. Você tosse para que o alimento saia de onde? Do sistema respiratório, certo? Ok? Logo em seguida, após a faringe, vem o esôfago. O esôfago é um canal bem grande, muscular, tem entre 25 e 30 centímetros, e ele vai levar o alimento que passou pela faringe por movimentos peristálticos, ou seja, ela vai se abrindo e se fechando. Ó, esse canal ele vai se abrindo e se fechando, se abrindo e se fechando, para que o alimento chegue até o estômago. Então, a função do esôfago é levar o alimento da faringe até o estômago. Chegando no estômago, né? O estômago é uma bolsa, tá? Parecendo um J, olha só, parecendo um J, certo? Parecendo um J, que vai, né, receber esse alimento que você engoliu, né? Ele passou a boca, faringe, esôfago e agora chegou no estômago. As paredes do estômago, elas são musculares, tá? Tem cerca de 25 centímetros de comprimento e a capacidade dele é até 2 litros, certo? Apresenta duas comunicações, né? Uma ligada ao esôfago e outra ligada ao intestino, certo? A ligada ao esôfago é chamada de cárdia e a ligada ao intestino delgado é chamado de piluro, certo? Então, lá no estômago vai acontecer, é o local onde há mais enzimas, tá? Para transformar aquele alimento em um bolo, em uma papa, como se fosse uma papa, tá? Para poder ir para o intestino delgado. Então, a função do estômago é receber os alimentos, digeri-los em substâncias bem simples e encaminhá-las para o intestino. Então, vai formar uma papa, tá? Como se fosse uma papa, aquela maçã que você comeu, aquele carne que você, o arroz, vai tudo se misturar, tá? Formando uma papa para ir para o intestino, certo? Só que, o que ocorre? Se você come muita gordura, muito sal também pode prejudicar. Algumas pessoas podem ter um problema chamado úlcera. Começa a arder o estômago, ficar doendo mesmo. Então, você vai ao médico, o médico vai passar um exame chamado endoscopia. O que é endoscopia? Endoscopia, ele vai colocar uma câmerazinha juntamente com uma mangueira, ó, para chegar até o seu estômago e lá no seu estômago vai tirar fotografias para ver como é que está. Então, em algumas pessoas tá bem vermelho, bem inflamado, em outras tem ferida. Essas feridas, elas são chamadas de úlceras. Úlceras fulano tem, mãe tem úlcera, pai tem úlcera, vovô já teve. O que é úlcera? Úlcera é uma ferida, né, dentro do estômago. Daí ele vai passar uma série de medicamentos e uma alimentação mais regrada, mais saudável, e aí a pessoa vai ficar de boa, vai voltar a seu estômago ficar primeira de novo, tá? Pronto. Passou do estômago, chegou ao intestino. O intestino é dividido em duas partes. O intestino delgado, que eu costumo dizer as tripas fina, e o intestino grosso, as tripas grossa, né? Então,
o intestino delgado, ele está ligado diretamente ao estômago. Então, aquele alimento que se formou uma papa no estômago, ele vai vir para as tripas finas, que é o intestino delgado. Ele é bem grande, se você pudesse estirar, esse intestino delgado, ele teria o comprimento mais ou menos de 6 metros, tá? E a grossura dele seria mais ou menos de 2 diâmetros, certo? Então, o intestino delgado, as tripas finas, é dividida em 3 partes. O duodeno, que é o início, tá ligado ao estômago, é a parte também maior. Depois vem o jejuno e termina no ilho, certo? Qual é a função do intestino delgado? A função do intestino delgado é o local onde acontece a maior absorção de nutrientes nas células, para as células. Ou seja, a função do intestino delgado é repassar nutrientes para as células, a sua maior parte, certo? Em seguida, o que sobra, o que sobrou lá, retirou os nutrientes, mas ainda sobrou uma parte de alimento lá, daquela massa, aquela papa lá formada. Então, ela segue para o intestino grosso. Lá no intestino grosso, que o próprio nome já está falando, é as tripas grossas, Ele é bem menor, só tem cerca de 1,5 metro de comprimento, tá? Só que ele é grosso, então tem cerca de 6 centímetros de largura, certo? Lá no intestino grosso, a função dele é absorver água. Então, intestino delgado, absorve nutrientes, carboidrato, lipídio, proteína, sais minerais. Já o intestino grosso, a função dele é absorver água, certo? O intestino grosso, ele também tem 3 partes, o colo, aliás, o seco, que é o início, tá? O colo e o reto, certo? Terminando no ânus. O ânus, ele é a porção final, o orifício final do intestino grosso, certo? Então, intestino delgado, absorve a maior parte dos nutrientes. Intestino grosso, absorve somente água, certo? Aí daí, no intestino, o que sobra dessa absorção, o que é que acontece? Se torna fezes, que vai ser expulso do nosso corpo pelo ânus, certo? As glândulas anexas do nosso sistema digestório. Nós temos o pâncreas, parece uma espiga de milho, certo? Parece uma espigazinha de milho, olha só. Eu acho lindo o pâncreas. Ele produz, qual é a função dele? Produzir o suco pancreático com bastante enzimas digestivas. Que enzimas são essas? Nós temos a tripsina, a quimiotripsina e a peptidase, que ela vai digerir as proteínas, ou seja, tudo que você comeu de carne, de ovo, tudo que for proteína, essas enzimas, elas vão digerir, vão transformar em pedacinhos bem pequenininhos. A lipase vai atacar as gorduras, os lipídios, e a amilase vai atacar o amido, certo? Dos alimentos, dos carboidratos, ok? Essa é a função do pâncreas, certo? Olha aí mais imagens do pâncreas. E daí vem a vesícula biliar. A vesícula biliar, ela é produzida pelo fígado, certo? E a bile, ela produz enzimas que funcionam como detergente, ou seja, ele vai digerir as gorduras,
certo? Então, a função da vesícula biliar, da bile, é reduzir a gordura em gotículas pequenas, bem pequenas, tá? Para que a digestão seja mais rápida. Quando a bile ela não funciona a contento, não está, aliás, a ingestão de gordura é maior do que a bile consegue digerir, pode acontecer da pessoa ter pedra na vesícula ou gordura no fígado, tá? Então, as pedras na vesícula, gente, ou cálculos biliares parece pedrinhas mesmo, tá? E daí a pessoa é necessário fazer uma cirurgia para retirar, certo? O fígado é o maior órgão do nosso corpo, ele pesa cerca de 1,5 kg, certo? Tem 21 centímetros de largura e produz a bile. O fígado, ele tem a função de remover o excesso de glicose no sangue. Gente, tudo que você ingere passa pelo fígado. Tipo, medicamentos, bebidas alcoólicas, tudo vai passar pelo fígado, certo? Então, o fígado, ele remove o excesso de glicose no sangue. Também produz parte dos aminoácidos que formam as proteínas e transformam esses aminoácidos em fonte de energia, tá? Remove substâncias tóxicas no sangue, né? Armazena lipídios e vitaminas, tá? Também remove e destrói glóbulos vermelhos desgastados. Ou seja, o fígado, ele tem várias funções e todas elas extremamente importantes para o nosso corpo, tá? Então, como eu falei, quando a pessoa ingere gordura demais, que a bile não consegue digerir tudo, ela vai se acumular em algum lugar. E geralmente ela se acumula no fígado, tá? Então, olha só, o fígado saudável, ele é bem vermelhinho, ó, lindo, né? De repente, ele vai ficando amarelado, ou seja, cheio de gordura. Essa gordura, quando o fígado está dessa maneira, é chamado de esteatose hepática. Você fez um exame, uma tomografia do abdômen, uma ultrassom, e o médico viu esteatose hepática, isso quer dizer que o fígado dessa pessoa tem gordura. Se a pessoa... É fácil de cuidar, não é tão complicado não. Muitas das vezes nem medicamento precisa, só uma alimentação e atividade física. Não cuidou, vai evoluir. Ela vai evoluir para uma inflamação forte no fígado. E se não tratada, vai dar uma cirrose hepática, que é o câncer no fígado. E daí não tem mais como retornar, tá? Se você está com gordura no fígado, é fácil retornar. Inflamação na gordura, você também ainda consegue retornar. Mas uma cirrose, jamais. Então, é necessário um transplante, o que não é nada fácil, né, gente? Então, todo cuidado é pouco. Sentiu dores, vai ao médico, faz os exames, foi diagnosticado uma gordura, vai fazer atividade física, se alimentar de forma saudável para não evoluir para uma cirrose, certo? Além disso, né, o intestino, ele pode ter alguns problemas. Algumas pessoas têm o que chamamos de prisão de ventre. O que é prisão de ventre? É a lentidão, né, no processo de defecação. É normal, um ser humano, ele precisa defecar, precisa fazer cocô todos os dias, certo? Tem gente que tem problemas no intestino, o intestino é muito lento e ele passa de 3, 4, 5 dias sem fazer cocô. A barriga incha, dói bastante, a fezes fica muito compacta, porque
como o bolo fecal, ele continua no intestino grosso, então vai sugando água, sugando, até ficar só bem duro, tá? Então, dói bastante para fazer cocô. É muito chato, mas tem tratamento, então precisa se procurar um médico. Se você passa 2, 3 dias sem fazer cocô, é necessário procurar o médico, tá? Em outros casos, outras pessoas têm diarreia, que é o contrário. No caso, a diarreia, as fezes ficam muito alcosas, né? E a pessoa sente vontade de fazer cocô constantemente. E essas fezes são líquidas. Então, tudo demais é veneno. Então, nem preso demais e nem solto demais, tá? Então, concluímos, né, com essa frase dizendo: se eu quero, eu posso, eu consigo. Então, você vai conseguir conquistar tudo quanto desejares. Basta você arregaçar as mangas e lutar. Fiquem com Deus, um grande beijo. Resolvam a atividade, tá, gente?